Em outubro de 1973, o preço do barril de petróleo saltou de $3 para $12 em apenas 5 meses. O Brasil importava mais de 80% do petróleo que consumia. Essa combinação destruiu a economia brasileira de uma forma que ainda sentimos hoje. A inflação explodiu, a dívida externa se multiplicou e milhões de brasileiros viram seu poder de compra desaparecer da noite para o dia. Mas como uma guerra do outro lado do mundo conseguiu quebrar um país inteiro? E por que o Brasil, 50 anos depois, ainda paga a conta daquele choque? A resposta está escondida em um mecanismo que poucos entendem. Um sistema que transformou petróleo em arma política, dívida em controle e desenvolvimento em armadilha. Outubro de 1973. Egito e Síria atacam Israel no dia mais sagrado do calendário judaico, o Yom Kippur. A guerra dura menos de um mês, mas o verdadeiro conflito não acontece no campo de batalha. Acontece nas salas fechadas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Os países árabes produtores de petróleo tomam uma decisão simples e devastadora: cortar a produção e embargar as vendas para qualquer nação que apoie Israel. Estados Unidos e Europa entram na lista. O preço do petróleo quadruplica. Postos de gasolina nos Estados Unidos ficam vazios. Fábricas na Europa param. Governos entram em pânico. Mas o verdadeiro terremoto acontece longe do Oriente Médio. Acontece em países como o Brasil, que dependiam de petróleo importado para manter suas economias funcionando. Preste atenção neste ponto. O Brasil dos anos 70 vivia o chamado milagre econômico. Entre 1968 e 1973, a economia crescia a taxas superiores a 10% ao ano. Rodovias eram construídas, indústrias se expandiam, o consumo explodia. O governo militar vendia a imagem de um país que finalmente decolava rumo ao desenvolvimento. Mas esse milagre tinha um problema estrutural invisível. Ele dependia de energia barata vinda de fora. O Brasil produzia apenas 20% do petróleo que consumia. Os outros 80% vinham de importação. Enquanto o preço do barril estava baixo, isso funcionava. Mas quando o choque do petróleo aconteceu, o país descobriu que havia construído uma economia inteira sobre uma base que podia desaparecer a qualquer momento. Vamos traduzir isso para números concretos. Imagine uma fábrica de autopeças em São Paulo em 1972. Ela pagava $3 por barril de petróleo importado para manter suas máquinas funcionando. Em 1974, o mesmo barril custava $12. O custo de produção quadruplicou. Roberto Alves, operador de torno mecânico nessa fábrica, ganhava 2 salários mínimos por mês. Em 1973, esse dinheiro pagava o aluguel, alimentava a esposa e 2 filhos e ainda sobrava para o cinema no fim de semana. 3 anos depois, em 1976, o mesmo salário mal cobria a feira do mês. O cinema virou luxo. A carne vermelha desapareceu da mesa. Roberto começou a fazer horas extras apenas para manter o que tinha antes. Mas nem isso foi suficiente. A fábrica tinha 3 opções: repassar o aumento para os preços, demitir funcionários ou quebrar. Ela fez as 3 coisas. Primeiro, aumentou os preços. Depois, demitiu 20% dos operários. E mesmo assim, em 1982, fechou as portas. Isso se repetiu em milhares de empresas por todo o Brasil. Transporte ficou mais caro. Energia elétrica subiu. Insumos industriais dispararam. O custo de vida explodiu. Entre 1973 e 1974, a inflação brasileira mais que dobrou, saltando de 15,5% para 34,5% ao ano. O salário mínimo, que já era baixo, passou a comprar cada vez menos. O pão, o leite, o arroz, tudo subiu junto. Mas o verdadeiro desastre não foi o choque imediato, foi a resposta que o governo brasileiro escolheu dar. E é aqui que tudo muda. O governo militar tinha 2 opções. A primeira era aceitar a recessão, cortar gastos, reduzir o ritmo de crescimento e esperar a tempestade passar. Era a escolha dolorosa, mas sustentável. A segunda opção era tentar manter o crescimento a qualquer custo,
mesmo sem petróleo barato. O general Ernesto Geisel, que assumiu a presidência em 1974, escolheu a segunda. Ele lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, um pacote gigantesco de investimentos em infraestrutura, indústria de base e energia. Parecia ousado. Na prática, foi uma aposta catastrófica, porque o Brasil não tinha dinheiro para bancar esse plano. A solução foi simples e trágica: endividamento externo massivo. Preste atenção nos números. A dívida externa brasileira em 1973 estava em torno de 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Em apenas 5 anos, até 1978, ela já havia saltado para 43 bilhões e 500 milhões. Mais que triplicou. E não parou por aí. Em 1984, a dívida atingiu mais de 100 bilhões de dólares. O Brasil se tornou um dos países mais endividados do mundo. E o pior, boa parte dessa dívida foi contraída com juros flutuantes. Isso significa que o Brasil pegou empréstimos sem saber quanto teria que pagar de volta. Quando os Estados Unidos, no início dos anos 80, elevaram suas taxas de juros para combater a própria inflação, o custo da dívida brasileira explodiu. Paul Volcker, presidente do Federal Reserve americano, elevou a taxa básica de juros para mais de 20% ao ano em 1981. O Brasil passou a pagar bilhões apenas em juros, sem conseguir reduzir o principal da dívida. Vamos colocar isso em perspectiva. Imagine que você ganha R$3.000 por mês. Você decide comprar um carro financiado porque acha que seu salário vai aumentar. Mas em vez de aumentar, seu salário cai pela metade. E o banco, de repente, dobra a taxa de juros do seu financiamento. Você passa a pagar mais de metade do que ganha só para cobrir os juros. Sobra pouco para comida, aluguel, transporte. Sua vida vira uma corrida permanente para não afundar. Foi isso que aconteceu com o Brasil. O país entrou em uma espiral. Para pagar a dívida, o governo precisava de dólares. Para conseguir dólares, precisava exportar mais. Para exportar, precisava desvalorizar a moeda. A desvalorização tornava as importações mais caras, o que aumentava a inflação. A inflação corroía salários, reduzindo o consumo interno. A queda no consumo quebrava empresas, aumentando o desemprego. E o ciclo recomeçava. Quase ninguém fala disso, mas o choque do petróleo criou uma transferência massiva de riqueza dentro do Brasil. Quem tinha dívidas em moeda nacional viu seu peso diminuir com a inflação. Quem tinha ativos reais, como terras, imóveis ou empresas exportadoras, conseguiu se proteger. Mas quem dependia de salário fixo, de poupança ou de trabalho formal, foi massacrado. A classe média brasileira, que havia crescido durante o milagre econômico, encolheu nos anos 80. O poder de compra caiu brutalmente. A sensação de mobilidade social desapareceu. O Brasil entrou na chamada década perdida, um período em que a economia estagnou, a inflação se tornou crônica e o país viu seu futuro ser hipotecado para pagar dívidas contraídas no passado. Mas tem um detalhe ainda mais profundo. O choque do petróleo não afetou todos os países da mesma forma. Japão, Alemanha e Coreia do Sul também importavam petróleo, também sofreram o impacto, mas reagiram de forma diferente. O Japão lançou o programa Moonlight em 1978, um projeto massivo de eficiência energética. As indústrias japonesas reduziram o consumo de energia em 30% em apenas 6 anos. Fábricas que antes precisavam de 10 barris de petróleo para produzir 1.000 peças passaram a produzir a mesma quantidade com apenas 7 barris. A economia continuou crescendo, mas consumindo menos energia. A Coreia do Sul tomou outro caminho. Investiu pesado na construção de refinarias próprias e duplicou sua capacidade de processamento entre 1975 e 1983. Deixou de depender de combustível refinado importado, passou a comprar petróleo bruto, mais barato, e processar internamente. Em 2 décadas, esses países saíram da crise mais fortes. O Brasil fez o oposto. Tentou manter o mesmo modelo de crescimento baseado em energia barata e endividamento. Não reestruturou a economia, não investiu em eficiência,
Não diversificou. Apostou que o petróleo voltaria a ficar barato e que os juros internacionais cairiam. Apostou errado. E aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que o Brasil tomou essas decisões? A resposta tem a ver com o sistema político da época. Um regime militar que dependia de crescimento econômico para manter legitimidade. Governos autoritários não podem admitir fracasso. Recessão significa instabilidade. Instabilidade ameaça o poder. Então, o governo escolheu crescer a qualquer custo, mesmo sabendo que a conta viria depois. E veio. Quando a conta chegou nos anos 80, os generais já estavam saindo do poder. A democracia voltava. Mas a nova democracia herdou uma economia quebrada, uma dívida impagável e uma inflação fora de controle. Os primeiros governos civis passaram anos tentando conter o desastre. Planos econômicos se sucederam. Cruzado, Bresser, Verão, Collor. Nenhum funcionou completamente. A estabilidade só veio em 1994, com o Plano Real, mais de 20 anos depois do choque inicial. Hoje, quando você vê a gasolina subir no Brasil, não é só porque o petróleo está mais caro no mercado internacional. É porque o país ainda importa cerca de 10% da gasolina e até 25% do diesel que consome, apesar de exportar mais de 50% do petróleo que produz. É porque a Petrobras foi usada durante décadas como instrumento de política econômica, ora subsidiando preços, ora sendo forçada a investir em projetos que não faziam sentido comercial. É porque a estrutura criada nos anos 70, baseada em energia barata e endividamento, nunca foi completamente desmontada. O choque do petróleo de 1973 não foi apenas um evento econômico. Foi uma lição brutal sobre dependência, vulnerabilidade e escolhas políticas. O Brasil aprendeu que crescimento sem base sustentável é ilusão, que dívida barata pode se tornar cara da noite para o dia, que decisões tomadas em momentos de crise podem hipotecar o futuro de gerações inteiras. 50 anos depois, o mundo vive uma nova transição energética. Petróleo deixa de ser o centro absoluto da economia global. Energias renováveis avançam. Carros elétricos se popularizam. Mas o Brasil ainda carrega as marcas daquele choque. Carrega na dívida pública. Carrega na inflação que, mesmo controlada, nunca desapareceu completamente. Carrega na desigualdade que explodiu nos anos 80 e nunca foi revertida. A guerra do petróleo de 1973 não quebrou apenas a economia brasileira. Quebrou a promessa de que o país estava próximo do desenvolvimento. Quebrou a ideia de que crescimento rápido era sinal de solidez e revelou uma verdade desconfortável. Em um mundo globalizado, países dependentes estão sempre a um choque externo de distância do colapso. A pergunta que fica é simples. O Brasil aprendeu a lição? Ou ainda estamos construindo crescimento sobre bases frágeis, apostando que o mundo ao nosso redor permanecerá estável? Porque a história mostra que ele nunca permanece.